Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Rajumar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da disciplina de Físico-Química. No vídeo passado, nós discutimos algumas questões, falando inicialmente da parte de termoquímica, envolvendo calorimetria. Agora, vamos avançar no nosso estudo, resolvendo questões envolvendo já o conceito de entalpia. Então, sem mais delongas, vamos às questões. Então, eu trouxe essa questão para vocês, pessoal. Ela diz o seguinte: algumas reações químicas se processam espontaneamente, porém, outras necessitam absorver energia de uma fonte externa. Caracterize, nos diagramas abaixo, a variação de entalpia das reações, identificando-as como endotérmica ou exotérmica. Então, vamos lá. Estou trazendo aqueles gráficos aqui para o quadro. O que a gente vai analisar? O primeiro gráfico, é importante que você visualize, não é isso? A seguinte condição. Nós temos aqui, inicialmente, que é o caminho da reação, tá certo? A reação está se processando nesse caminho. Aqui do centro do plano cartesiano, aqui para a sua direita, ok? E você tem aqui o eixo que representa a variação de entalpia. Bom, nesta primeira reação, o que você vai observar? Você tem uma entalpia inicial, ela vai ter uma queda, não é isso? E depois estabelece um platô de energia, que é a entalpia final. Se nós formos calcular, logicamente, o ΔH, vai ser entalpia final menos a entalpia inicial. Ora, seja qual forem os números que você coloca aqui, você vai observar que sempre a entalpia final, nesse caso, será menor que a entalpia inicial. Então, esse ΔH vai ser o quê? Menor do que zero. Será um valor negativo. Então, esse será o quê? Um processo exotérmico. Ok? Processo exotérmico, que houve uma redução da entalpia e então houve uma liberação de calor. Esta variação de entalpia aqui, ó, o ΔH, que ocorreu, é justamente a energia liberada para que a reação ocorresse. Bom, analogamente, nós podemos olhar para essa outra, para o segundo esquema e ver justamente o contrário. Ó. Você vai calcular que o ΔH será a entalpia final menos a entalpia inicial, só que a entalpia final aqui ela é maior que a entalpia inicial. Então, esse ΔH aqui vai ser maior que zero. Para que o produto seja formado, é necessário que haja uma absorção de energia. Né? O sistema vai capturar a energia do meio externo, da vizinhança. Então, para que, quando ocorre isso, há um aumento de entalpia, e aí você vai ter um processo classificado como endotérmico. Ok, pessoal? Então, olhe bem para esses dois gráficos. Reduziu a entalpia, processo exotérmico. Aumentou a entalpia, processo endotérmico. Essa é a carinha do gráfico de uma reação exotérmica e essa é a carinha do gráfico de uma reação endotérmica. Ok, pessoal? Então, vamos aí para a próxima questão. Essa questão diz o seguinte, observe o esquema. Você tem uma entalpia inicial de 870 kJ, aí você tem a transformação, e aí a entalpia final é de 1000 kJ. E aí ele pede, de acordo com o esquema apresentado, podemos dizer que esse processo deverá ser como? Endotérmico ou exotérmico? E aí vamos fazer uma análise desse sisteminha aqui, ok? Bom, então transferindo aqui as informações para cá, pessoal, a gente pode utilizar o que nós aprendemos na questão anterior. Se eu escrever um gráficozinho de entalpia, variação de entalpia, veja só, qual é a entalpia do reagente? É 870. Então, aqui eu tenho a entalpia do reagente, ok? Qual é a entalpia do produto? 1000 kJ. Ora, para que a gente saia do reagente e chegue no produto, haverá necessidade do ganho de energia. Então, o que é esta variação de entalpia? Entalpia do produto menos a entalpia do reagente, já que está tudo na mesma unidade, eu não vou ter problema. Então, o ΔH vai ser quanto? De 130 kJ. Olha, esse gráficozinho nós já conhecemos na questão anterior. Ele tem a carinha de quê? De um processo
endotérmico, ok? Processo endotérmico, e sabemos que o ΔH dele é um valor positivo, já que a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Agora que você conhece todas as informações do probleminha, você pode voltar lá nas questões, na verdade, nas opções, e ver o que é que diz. Bom, letra A, é um processo endotérmico? Sim. Com ΔH de 1870? Não, nós vimos que não é isso. Na letra B, é um processo endotérmico? Sim. E absorve 130. O que acontece no processo endotérmico? Né? Se a gente fechar aqui, no processo endotérmico, há absorção, né? Ou absorção de energia, enquanto que nos processos exotérmicos, há liberação de energia. Então, endotérmico com absorção de 130 kJ, que foi o que nós vimos aqui, correto. Então, a letra B está correta. Letra D está errada ao dizer que ele é um processo exotérmico. E letra D, né, letra C está errada porque diz que é exotérmico, assim como a letra D também está errada porque diz que o processo é exotérmico. Muito bem. Então, entendido isso, nós vamos agora para a próxima questão e ver o que ela nos traz com relação ao entendimento do que é entalpia, variação de entalpia e assim por diante. Bom, então a questão diz o seguinte: considere as equações. Bom, então temos aí as equações 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E vamos analisar cada uma delas. Ele pede a reação química em que há maior quantidade de calorias liberadas em quilojoules por mol. Ok? Quilojoules por mol. Bom, então, veja que as equações, se você, antes de fechar aqui no quadro, observar as equações, elas não estão, as unidades da entalpia não é em quilojoules por mol, mas apenas quilojoule. O que a gente vai lembrar das nossas aulas? Que se eu tenho 1 mol de reagente se transformando em produtos, aquela energia é por quilojoules por mol de reagente. Que no caso, a gente fechando aqui mais uma vez, a gente vai observar que nenhuma delas tem 1 mol. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar aplicar aquelas regrinhas, não é isso? Das consequências da lei de Hertz, tá? Ou o próprio entendimento. Se eu tenho 2 mol, então eu tenho o dobro da energia. Se eu tenho 3 mol, eu tenho o triplo da energia e assim por diante. Mas eu quero saber por mol de reagente. Então eu vou ter que fazer isso em cada uma das equações. Aí você acompanha aqui comigo, eu vou transferir as equações para o quadro para a gente entender melhor isso. Bom, pessoal, então qual é o raciocínio aqui? Você vai precisar, logicamente, sempre raciocinar em quilojoules por mol, como eu já havia falado. Por mol de quê? Do reagente principal. Aqui o CO, que é o monóxido, ele é o reagente principal. E o O2 ele é um coadjuvante nesse processo. Veja que aqui você vai precisar dividir por 2 para você obter 1 mol de monóxido. Por consequência, toda a reação vai ter que ser dividida por 2 e automaticamente o ΔH vai ter que ser dividido ali por 2. Qual é o resultado dessa continha de 565,6 dividido por 2? Você vai ter aí o valor de 282,8. Então, aqui o ΔH é 200, não é isso? 282, que eu falei, 282,3 aqui, não é isso? Opa, 3. 282,3. Não é isso? 282,3, não, desculpa, 0,8, na verdade, 0,8. Que aí vai dar 282,8. O que é esse valor? Quilojoules por mol de monóxido, ok? Formado, consumido para formar CO2. O raciocínio vai ser análogo aos outros. Ó, aqui eu tenho 2 mol dessa substância, então cancelar 2 com 2. Tudo vai ser dividido por 2. Aí fica aqui apenas 2. E esse ΔH vai ser dividido por 2. E aí o número 1452,6, esse valor aqui, dividido por 2 vai dar 726,3. Resultado, 726,3, ok? 726,3. Pronto. Então, como a pergunta lá, a gente não pode esquecer o que nós estamos fazendo. Né? Volta lá, ele quer saber o quê? Aqui das substâncias, não é isso? Ó. Ele vai perguntar assim, a reação química em que a maior quantidade de calor liberado em quilojoules por mol.
tá ok? Em quilojoules por mol. Bom, então eu já sei que, por exemplo, comparando as duas, ok? Comparando as duas, a letra A já está fora, já que essa aqui tem 726 kJ por mol. Bom, aqui, só para continuar o nosso raciocínio, eu preciso dividir agora isso aqui por 3, para ter 1 mol de oxigênio. Consequência, esse cara aqui vai ser dividido por 3, e o resultado da divisão de 426,9 dividido por 3 vai dar aí 142,3, ok? 142,3, ok? Quilojoules por mol. Bom, por enquanto, o item 2 está ganhando, ok? Bom, veja que o ferro já tem 1 mol de ferro. Então, nesse cara aqui, já é o valor em quilojoules por mol, tá? Então, esse valor não se altera. Então, lá continua ganhando. E, logicamente, aqui, se eu dividir esse cara por 2, tá certo? Por 2, por 2, por 2, e aqui vai ficar 1 meio. Esse valor dividido por 2 vai resultar justamente em 140,8, tá? Não, 140,9. 140,9, ok? 140,9. Lembrando que conserva os valores negativos, isso aqui é positivo, ali era negativo e negativo. Mas o que nós estamos analisando aqui, logicamente, é o valor da energia, independente de ser absorvida ou liberada. No caso, dentre as opções, aqui apresentou a maior quantidade de calor liberado, não é isso? No processo, tá? A gente analisar aqui, né? Vamos fechando aqui novamente a pergunta, né? A reação química em que há a maior quantidade de calor liberado em quilojoules por mol. Bom, agora quando eu analiso, tá, a questão da liberação, ou seja, se eu considero que foi liberado, o processo tem que ser isotérmico, ok? Aí vai entrar a historinha dos sinais, ok? Dos sinais. Bom, você viu que aqui eu tenho menos 282 kJ, foi liberado, menos 726 também foi liberado, então esse aqui está ganhando, esse aqui está fora. Aqui é um processo endotérmico, não foi liberado, na verdade foi absorvido, então está fora, esse cara aqui. Aqui nós temos 400, o ferro foi mais 490, não foi liberado, foi absorvido, então esse cara também está fora. E por fim, esse último valor, nós temos ali 140,9 que foi liberado. Então, mas só que foi menor do que o valor que nós encontramos aqui de 726,3 kJ de energia liberada. Então, a resposta aqui foi o item 2, tá? Foi ele que liberou a maior quantidade em quilojoules por mol. Bom, vamos fechar aqui mais uma vez para a gente só reforçar a explicação. O que a gente aprendeu nessa questão? Tá? Primeiro, que a entalpia ela só vai ter significado em quilojoules por mol se eu tiver 1 mol de reagente. Foi a primeira coisa que nós aprendemos aqui. E o detalhe da questão é que ele pedia calor liberado, assim como poderia ser calor absorvido. E aí, o calor absorvido só iria contar aqueles com ΔH positivo. Assim como o calor liberado aqui só contou aqueles com ΔH negativo. Mas aí serviu para a gente entender a questão do processo de equalizar, digamos assim, o valor do ΔH por mol de reagente principal da reação química, ok? Bom, então vamos ver o que aqui nós temos na próxima questão. Então veja só, caros alunos. Ozonizador, pelo amor de Deus, né? É um aparelho vendido no comércio para se utilizar no tratamento de água. Nesse aparelho é produzido ozônio, que é o O3, a partir do oxigênio do ar, O2, que mata os micro-organismos presentes na água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio pode ser representada pela equação. Então, nós temos uma equação, inclusive, parecida com a que nós vimos na questão anterior. O3, O2, 3O2 mais 2O3, produzindo um ΔHI em determinadas condições de 284 kJ. Com base nesta reação, ou nesta equação, e considerando a transformação de 1.000 gramas de O2 em O3, qual é a quantidade de calor envolvido na reação? Aí nós temos aí as análises dos valores. Bom,
Então, vamos trazer aqui as informações para o quadro. Bom, meus caros, então aqui a gente vai utilizar logicamente um pouco da estequiometria da reação. Nós já vimos que a quantidade de calor é influenciada pela quantidade de material. Então, você vai também poder analisar, de acordo com o que nós aprendemos na questão anterior, que essa quantidade de calor ela é relativa a 3 mol, isso, 3 mol de oxigênio. E o que a gente pode fazer aqui? Uma regra de 3, bem simples, tá? A gente poderia utilizar o conceito do número de mol ou simplesmente a massa atômica, ok? A massa atômica ou a massa molecular, já que cada átomo de oxigênio é 16, então eu tenho aqui 3 vezes 32, ok? 3 vezes 32, isso corresponde a esta energia de 284 kJ, tá? Bom, então, se eu sei que 3 vezes 32, que é 3 moléculas de oxigênio, é o 3 mol de oxigênio, que seria 32 gramas, tá? 3 vezes 32 gramas. Geraria esta quantidade de calor, então 1000, com lado na questão, né? 1000 gramas de oxigênio vai produzir X calorias, ok? Vai produzir X calorias. Então, quem é o X? Esse aqui vai multiplicando, seria 1000 vezes 284 dividido por 3 vezes 32, ok? Você vai fazer aí as continhas, multiplica, é isso? Divide, lembrando que aqui você vai ter 284, acrescenta aqui os 3 zeros, e aqui 3 vezes 32 vai dar 96. Ao efetuar essa conta, o x aqui que você vai encontrar vai ser de 2.958,33, né? 3 periódico aqui, ou 33 e assim por diante. Quilojoules por mol. Quilojoules, ok? Pronto. Ora, então, logicamente, a gente vai observar que a nossa reação é do tipo endotérmica, ok? Porque o ΔH original lá da reação é um valor positivo. E ao utilizar 1000 gramas de oxigênio para formar ozônio, vai ser consumido, vai ser absorvido esta quantidade de energia. Bom, aí você volta lá para a alternativa e vê qual das opções, ou qual delas, né, vai satisfazer a nossa pergunta, né? Então eu tenho aí uma reação endotérmica de 2.958,33, que é justamente a letra A, ok? Bom, o que é interessante nessa questão, que a gente aprendeu aqui, é utilizar um pouquinho a estequiometria da reação para você calcular a energia envolvida em qualquer quantidade, em gramas ou em mol de reagente, a partir de uma informação padronizada, digamos assim, né? Onde você, aqui poderia ser gramas por mol, teria que dividir tudo aqui por 3, aí teria um mol. E se eu quisesse, por exemplo, transformar esse 1000 gramas em mol, eu teria que dividi-lo, logicamente, por 32, que me daria o número de mol de oxigênio. E aí eu estabeleceria a mesma uma regra de 3 parecida, e também chegaríamos no mesmo valor aqui da entalpia para aquela 1000 gramas de oxigênio, ok? Bom, então vamos para a próxima questão, para que a gente possa continuar aqui avançando aqui nos nossos conteúdos. Então, pessoal, veja só essa questão. Calcule o trabalho realizado pela reação N2 mais 3,5 de H2, produzindo 2NH3, tudo gasoso, né? A 527 graus Celsius. Aí ele quer a resposta em duas unidades, em quilojoules e em quilocalorias, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos aqui trabalhar bem essa questão. O que é importante saber aqui? Primeira coisa, como eu calculo o trabalho de uma reação química? Bom, existe essa expressãozinha que já deve estar conhecida de vocês, que é a variação do número de mol vezes RT, ok? Você vai calcular a variação do número de mol vezes R vezes T. Onde R é uma constante, que a gente conhece como uma constante dos gases. Vocês conhecem essa constante lá do estudo dos gases, que era o 0,082, 8,314. Agora, quando você faz as mudanças de unidade para energia, tá? Fazer as adaptações, este R ele vai ser 2 calorias mol Kelvin, ok? Mol vezes Kelvin. Beleza. Lembre-se que na nossa questão nós queremos a resposta em calorias, mas também queremos em
joules ou quilojoules, ok? Se a gente fechar ali, né, a nossa continha lá, ó, vamos fechar novamente aqui, ele quer lá em quilocalorias e quilojoules, ok? Então, a gente tem aqui a unidade, caloria, mol, Kelvin, mas a gente depois faz os ajustes, não é isso? Das unidades de grandeza para dar em quilojoules. Mas o mais importante é começar com a unidade. O R, ele é calorias por mol, é o primeiro R. O segundo R, a gente tem que mexer na unidade de caloria e transformar para joule. Então, como nós vamos fazer isso? 2 calorias mol Kelvin. E nós sabemos que uma caloria é 4,18 joules, não é isso? Então, 4,18 joules é igual a uma caloria. Eu posso cortar caloria com caloria e multiplicar aqui 4,18 por 2. 3 são 16, vai 1. 2 mais 1, 3, não é isso? E 2 vezes 2, 2 vezes 4 são 8. Então, o que é que nós temos? Mol, Kelvin e aqui Joule. Logo, o R que eu vou utilizar para calcular o trabalho vai ser o quê? Vai ser 8,36 Joule mol Kelvin. Ou se no final das contas eu só tendo o resultado do trabalho, ele vai sair em calorias, eu poderia usar uma regra de 3 simples para poder calcular também o resultado em joules, ok? Bom, mas aí fica a dicasinha para você saber transformar esta unidade de R quando, por exemplo, você, em vez de calcular tudo em calorias, depois de converter para joules, você já poderia utilizar os dois valores, ok? Já em caloria ou em joules, tá? Bom, mas vamos fazer da seguinte forma. Eu vou tirar essa informação aqui, guardá-la, e vamos trabalhar apenas com caloria. No final, a gente faz a regra de 3 e transforma em joules. Ora, o que é o ΔN? Certo? O ΔN vai ser a variação do número de mol. Se você tiver dúvidas, é só pegar os fatores estequiométricos da equação química. Eles estão representando o número de mol. Tá? Lembrando que o número de mol dos produtos a gente vai considerar que são positivos, já que estão sendo formados. E os fatores estequiométricos dos reagentes vão ser negativos. Tá? Então, eu tenho simplesmente 2 menos 3 menos 1. Ok? 2 menos 3 menos 1. Então, qual é a variação do número de mol? 2 menos 4. ΔN só pode ser menos 2. Ok? Primeira coisa. Calculei o número de mol. Ora, segundo detalhe, ou variação do número de mol. Professor, mas pode ter variação do número de mol negativo? Claro. No início eu tinha 4 moléculas, no final só tinha 2 moléculas. Ou seja, de 4 ficaram apenas 2. Então, a variação do inicial para o final foi uma redução do número de moléculas, tá? Então, não tem nenhum problema ter a variação negativa. Bom, feito isso, já sabemos que o nosso R é 2, ok? E temos a temperatura diferente, não é isso, do que você fez lá na calorimetria, que você utilizou a temperatura em graus Celsius, já que a unidade é calorias por grau Celsius. Aqui, veja que a unidade da temperatura é o Kelvin. Se é o Kelvin, então essa temperatura aqui tem que ser convertida. Então, como é que eu calculo a temperatura Kelvin? É a temperatura grau Celsius mais 273. Ok? Lembrando lá da física. E da química também. A gente aprendeu isso aqui na química. Então, temperatura Kelvin é igual a esta temperatura em graus Celsius, 527, ok? E 27 mais 273. Então, T Kelvin vai ser igual. Então, 3 mais 7 dá 10, vai 1. 7 dá 8, e 2, 10, vai 1, fica 3, e 5, 8. Dá 800 Kelvin. Tá? 800 Kelvin. Somando aqui, 527 mais 273, dá exatamente 800 Kelvin. Agora que você tem a variação do número de mol, tem o R e tem a temperatura, você pode calcular o trabalho sem nenhum problema. Então, o trabalho será o ΔN, que é menos 2, vezes o R, que é 2, vezes a temperatura, que é 800. Logo, o trabalho aqui
dá 4, não é isso? Menos 4 vezes 800. E aí, 4 vezes 8 são 32, não é isso? Dá menos 32. E você acrescenta os 2 zeros aqui. O que é isso aqui? Né? Olha, se você tinha que mol, cancela com mol. Kelvin, cancela com Kelvin. Sobrou o quê? Caloria. Você vai lembrar que você quer em quilocaloria. Daí, você volta aqui 3 casas, 1, 2, 3, não é isso? Para dar dividido por 1000, tá? E aí você vai ter que o seu trabalho, aqui o trabalho da reação foi de menos 3,2 quilocalorias, ok? Quilocalorias. Bom, feito isso, você transformou aqui, logicamente, já tem seu trabalho em caloria, em quilocalorias. Agora é só aplicar uma regra de 3 para poder transformar isso aqui em joules, ok? Bom, vamos lá, vamos trabalhar, tá? Então eu sei o que, né? Por exemplo, qual é a relação? Uma caloria, isso, corresponde a 4,18 joules. Lembre-se que eu estou trabalhando com quantas calorias aqui, ó? Com 3.200 calorias x joules, ok? Bom, vamos acelerar aqui o passo, né? Eu tenho aqui 3.200 vezes 4,18 vai dar 13.376. Então, x vai ser 13.376 joules, ok? E aí, se nós deslocarmos 3 casas aqui para a esquerda, eu vou ter 13, né? Esse mesmo número aqui, ó, 13,376 kJ. Pronto, ok? Kilojoules. Fiz bem direitinho aqui para que você acompanhasse passo a passo, ok? Passo a passo, tanto o cálculo do trabalho em calorias, quanto a conversão desse trabalho em quilojoules por mol. Se você tivesse começado, por exemplo, em vez de utilizar caloria, começasse com a unidade joule, né, como eu mostrei no início, com a conversão da unidade de caloria para joule, seria basicamente o mesmo raciocínio, o ΔN não mudaria, a temperatura não mudaria, o que mudaria seria justamente o valor da constante. Em vez de ser 2, seria 8, alguma coisa que a gente calculou lá no começo do nosso estudo, ok? Bom, pessoal, então para que esse vídeo não fique extenso demais, já vai mais quase meia hora, a gente vai fechar o vídeo por aqui, tá bom? Com essas questões envolvendo os conceitos de entalpia, processos endotérmicos e exotérmicos. E em um próximo vídeo vamos começar a falar sobre os fatores que influenciam na entalpia das reações. Ok, pessoal? Então nos veremos nesse próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo.